A nossa história de hoje se passa na Índia. Na Índia. Lugar de palácios suntuosos, maravilhosos, lugar bonito. E lá, na Índia, há muitos anos atrás, o senhor David chegou para morar. O seu David foi morar na Índia. E lá na Índia, o seu David fez amizade com o senhor Rambal. O senhor Rambal era um simples mergulhador, era um homem muito humilde e os dois se tornaram bons amigos. Às vezes, um só tinha o outro para conversar. Foi uma grande e bela amizade. E todas as tardes, o senhor David chegava lá na casa do seu Rambal, entrava para conversar e uma coisa muito bacana que o senhor David fazia sempre era ler a palavra para o senhor Rambal. Ele falava do grande e maravilhoso amor de Deus pela humanidade, enviando o Senhor Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós. E então o senhor David falava de Jesus para o seu Rambal e todas as tardes, quando terminava a conversa, a leitura, o senhor David dizia: "E então, Rambal, você não quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida?" E então o seu Rambal dizia: "Não, David, eu não preciso aceitar Jesus para ir morar no céu. Para morar no céu eu preciso fazer alguma coisa importante, um sacrifício. Tem que ser alguma coisa muito bacana, porque quando eu chegar lá no céu, eles vão perguntar para mim e eu vou dizer que fiz alguma coisa." Coitado do seu Rambal, ele não entendia nada. Ele achava que precisava fazer sacrifício para morar no céu. Mas então, os dois continuavam amigos, conversavam bastante e se respeitavam muito. Isso era muito importante. Então, um dia, o seu David chegou para aquela leitura da tarde e o seu Rambal disse para ele: "David, hoje eu preciso falar alguma coisa muito importante para você." Que será? Seu David ficou pensando: "Nossa, você nunca falou comigo assim. Que foi?" E então o seu Rambal contou que há muitos anos atrás, o seu filho, que também era um dos mais valentes mergulhadores da região e pegava pérolas também, ele havia mergulhado para buscar uma pérola de grande valor. Ele sempre procurava a melhor. E ele encontrou uma pérola maravilhosa. Mas quando ele estava subindo do mergulho e trouxe aquela pérola tão preciosa, ele subiu muito rápido, faltou fôlego e ele morreu. E o seu Rambal então guardou aquela pérola que para ele agora tinha grande valor, porque o seu filho havia morrido por ela. E então o seu Rambal contou toda essa história para o seu David e falou para ele: "David, eu estou lhe contando essa história porque ninguém sabe dela e você é o meu melhor amigo. E eu quero contar para você que eu vou te dar essa pérola." "Você vai me dar? Mas por quê?" E então o seu Rambal contou que ele iria para Nova Delhi. "Você vai para Nova Delhi? Ah, você vai viajar. Mas você está se despedindo de mim então para a viagem?" E o seu Rambal disse: "Amigo, eu estou me despedindo porque eu vou para Nova Delhi de joelhos. Eu preciso ir de joelhos." E então o seu David falou: "Mas, Rambal, se você vai de joelhos, você vai se machucar no caminho. E se você não se machucar, não morrer no caminho, você pode pegar uma infecção e morrer, porque o seu joelho vai ficar machucado. Nova Delhi fica a 1.600 quilômetros daqui." E então o senhor Rambal explicou: "David, para ganhar o céu, eu preciso fazer um sacrifício. Então, se eu morrer no caminho ou morrer quando eu chegar em Nova Delhi, eu vou morrer feliz porque eu vou chegar na eternidade com o meu sacrifício." Ah, seu Rambal não tinha entendido nada. Tudo que o seu David havia dito todos os dias, ele
não conseguia entender. E então ele pegou aquela pérola e mostrou para o seu David. David, essa é a pérola que o meu filho morreu por ela. E eu quero dar para você com todo o meu amor. Eu quero que você aceite esse presente. E então o seu David teve uma ideia. Era o momento de falar do Senhor Jesus, mas de uma outra maneira. Rambal, eu vou pagar por essa pérola. Ela tem grande valor. $10.000 está bom? Seu Rambal se sentiu até ofendido. O quê? O que você está dizendo? E então o seu David disse, é verdade, $10.000 é pouco, $50.000, o Rambal, e se faltar, eu vou trabalhar o resto da minha vida para pagar essa pérola, porque ela tem grande valor, eu tenho que fazer algo para recebê-la, porque ela tem um grande valor, eu não posso simplesmente receber da sua mão como um presente. E então o seu Rambal falou, mas David, você não entendeu ainda? Eu estou te dando de presente, a gente não paga. Eu estou te dando com todo o meu amor, o meu filho morreu por essa pérola. Ah, Rambal, será que você não entendeu ainda? Entendeu o que, David? Rambal, o presente de Deus para você, que é a salvação através do Senhor Jesus, também é de graça. Você não precisa pagar, você não precisa fazer nenhum sacrifício para morar no céu um dia. É só aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. David, era isso que você estava tentando me falar todo esse tempo? Então, quem convenceu o Sr. Rambal de que ele precisava aceitar o Senhor Jesus foi o Espírito Santo. Deus usou seu David para falar do seu grande amor. Ele colocou uma sementinha no coração do seu Rambal, que germinou quando toda aquela situação direcionada por Deus aconteceu. E ele pôde então entender o grande sacrifício do Senhor Jesus, morrendo na cruz do Calvário por ele. E agora a salvação estava ao seu alcance e está ao nosso alcance através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica do pecado, a Bíblia diz. A Bíblia diz também que todos pecaram, todos, inclui eu, você, o seu Rambal, o seu Davi, todos precisamos do Senhor Jesus para ser salvos. E eu fico imaginando quantas pessoas ainda fazem sacrifícios de tolo. Sacrifício de tolo é aquele sacrifício que Deus não se agrada e Deus não aceita. É uma afronta. Deus manda o Senhor Jesus morrer por você. Dói tanto ver o Senhor Jesus morrendo na cruz do Calvário, tendo tanto sofrimento naquela cruz, para você hoje achar que você sozinho pode resolver o problema do pecado e ser salvo. Isso é uma afronta para Deus e Deus não se agrada de sacrifício de tolo. O que Deus quer de você? Duas coisas: obediência e dependência. É isso que Deus quer. E então o seu Rambal entendeu o plano de Deus para a vida dele. E ele desistiu daquela viagem para Nova Delhi. Ele não ia mais se mutilar, se machucar, para que Deus o aceitasse lá no céu. Ele entendeu o grande sacrifício. E hoje, você também pode aceitar o Senhor Jesus na sua vida. Você não precisa fazer sacrifício nenhum. Mas você é pecador? Todo pecado, tudo aquilo que você cometeu te incomoda? Depois que você aceitar o Senhor Jesus, peça perdão. Senhor Jesus, eu aceito o Senhor na minha vida. Eu aceito o teu sacrifício na cruz do Calvário. Eu sei, eu creio que o Senhor é Deus. Eu peço perdão pelos meus pecados. Apaga, Senhor. Apaga todos os meus pecados para que eu possa me chegar ao Senhor todos os dias da minha vida. No nome do Senhor Jesus. Amém. Faça essa oração de confissão. Confessa seus pecados para o Senhor Jesus. E passa agora a ter um novo pensamento. Pensamento de que você vai morar no céu. Mas não pelo seu sacrifício.
pelo sacrifício do Senhor Jesus. Muita gente também acredita que o Senhor Jesus veio à Terra, mas que ele foi só um profeta, um homem bom. Não, o Senhor Jesus é Deus, a Bíblia diz, e a Bíblia é a palavra de Deus, e nós temos que crer no que a Bíblia diz, no que o Senhor tem para nós. É lá que nós vamos fortalecer a nossa fé. Por isso foi tão importante o seu David ler a palavra todos os dias para o seu Rambal. Finalmente chegou o dia da salvação, o dia da festa no céu, porque houve festa o dia que o seu Rambal aceitou Jesus. Aceita o Senhor Jesus, não deixa para amanhã, pode ser tarde. E essa é a história que eu tinha para você hoje. Espero que você tenha gostado. Tchau e até o próximo historiar.